Fala galera, bem-vindo de volta ao canal. Vamos resolver mais um exercício hoje da lista dos 75 exercícios do LeetCode. O exercício que nós vamos resolver hoje é o Unique Numbers of Occurrences, que é um exercício de HashMap e HashSet. Bem, o que o exercício diz, se nós puxarmos a descrição dele aqui? Ele diz que, dado um array de inteiros, a gente precisa retornar true se a quantidade de vezes que cada elemento aparece no array for diferente, e falso se a quantidade de vezes que o elemento aparece no array for igual. Então, eu acho que fica muito mais simples da gente explicar com um exemplo, que é o que eu sempre gosto de fazer. Beleza, esse aqui seria o caso de sucesso, e esse aqui seria o caso de insucesso, o caso de falha. O que nós precisamos fazer aqui? Deixa eu expandir a tela. Nós precisamos agrupar isso daqui num dicionário. A gente vai usar dicionário set aqui. Nós precisamos agrupar a chave do dicionário será o número. Então aqui, o número 1, quantas vezes o número 1 aparece no array? 3 vezes. 1, 2, 3. Quantas vezes o número 2 aparece no array? 1, 2 vezes. Pois bem. Quantas vezes o número 3 aparece no array? Apenas uma. Legal. Então, aqui, nós temos, vamos fazer o mesmo para o caso de insucesso. Quantas vezes o número 1 aparece no array? Apenas uma vez. Quantas vezes o número 2 aparece no array? Apenas uma vez. Legal. O que o exercício diz para a gente fazer? O exercício consiste em garantir que, depois que nós agrupamos, e agrupar é uma coisa muito comum para nós que somos back-ends ou front-end engineer, depois que nós agrupamos as chaves pela quantidade de vezes que isso apareceu no array, a gente só precisa depois verificar se esses valores aqui são diferentes. No caso, 3 é diferente de 2, que é diferente de 1. Então, significa que a quantidade de vezes que esses elementos aparecem no array são únicas. Nesse caso aqui, seria o inverso, né? Quantas vezes o número 1 aparece no array? 1. Quantas vezes o número 2 aparece no array? 1. 1 é igual a 1? É. Então, significa que os elementos aparecem no array exatamente a mesma quantidade de vezes. É o que o exercício pede, certo? E como que nós fazemos isso? Eu basicamente fiz um exemplo aqui no Scaling Draw. O primeiro processo, como eu comentei, é a gente agrupar o array pela quantidade de ocorrências em um dicionário. Então, a gente vai pegar esse array aqui e a gente vai transformar ele num dicionário. O dicionário tem as chaves únicas, então a gente vai agrupá-los e o tamanho desse dicionário, que são únicos, como eu comentei agora, vai ser 3. O segundo passo é criar um set com a quantidade de ocorrências de cada número. Importante aqui. Lembre-se que eu comentei que para a gente verificar se esses caras aqui são diferentes, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um set, que é uma estrutura de dados que não permite duplicados, e nós vamos adicionar no set, ao invés do número, nós vamos adicionar a quantidade de vezes que ele aparece. Então, nesse caso aqui, esse set teria apenas 3 elementos. E nesse caso aqui, o set teria apenas um elemento. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Seria mais ou menos dessa maneira aqui. Ó. Eu vou criar um set, e dentro do set eu vou passar os valores do dicionário, que seria 3, 2 e 1. Então, o length para esse primeiro elemento, para esse primeiro array aqui, o length desse set seria de 3 também. Então, aqui a gente consegue ter o resultado do nosso algoritmo. Se a quantidade de elementos dentro do set, que são elementos únicos, é igual ao length do dicionário, significa, isso aqui vai retornar true, significa que a quantidade de ocorrências dos elementos dentro do array são diferentes. Nesse caso, são únicas. Como eu comentei, então esse aqui seria o primeiro caso de teste, né? Aqui eu tenho as chaves do dicionário, do lado esquerdo. As chaves são 1, 2 e 3. E aqui eu tenho a quantidade de vezes que essas chaves apareceram. Então, para o número 1 apareceu 3 vezes, para o número 2 apareceu 2 vezes, para o número 3 apareceu uma vez.
O length desse aqui dá 3, o length dá 3. Então, true. De fato, os elementos aparecem de forma única no array. Para o segundo caso, então, se for falso, existem elementos que possuem a mesma quantidade. Para o segundo caso, a gente teria um array, um dicionário exatamente igual a esse daqui, com a chave 1 aparecendo apenas uma vez, com a chave 2 também aparecendo uma vez. Então, aqui seria a chave 1, a chave 2, length 2, e aqui nós criaríamos o set contendo apenas os valores. Então, como o valor é 1, e no set nós não podemos ter valores duplicados, o tamanho desse set seria 1. Significa que, de fato, o número 1 e o número 2 apareceram apenas uma vez no array. E significa, então, que esse seria um caso de insucesso, um caso de falha. Significa que a quantidade de elementos no array, quantidade de elementos únicos no array são exatamente iguais. Então, dada a explicação, bora resolver o exercício agora. Como que a gente vai fazer para resolver esse exercício? O primeiro passo é criar um dicionário vazio, ndict, e em seguida eu preciso iterar sobre o array, certo? E verificar se esse número não existe no dicionário. Lembrando que isso daqui, galera, não é uma operação linear em termos de complexidade de tempo. Não é linear. Na verdade, é uma operação constante. Então, o custo disso computacionalmente é bem baixo, barato. Então, é tranquilo fazer isso, tá? Se essa chave não estiver no array, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar essa chave no array. Então, o ndict vai ter essa chave e ela vai ser iniciada com 1. Significa que esse elemento apareceu a primeira vez no array. Aqui a gente poderia fazer um else, mas eu gosto de fazer assim. Eu acho que fica mais semântico. Continua for. Caso contrário, se chegar aqui, eu sei que eu sempre vou ter a chave no array, então eu preciso incrementar apenas. Eu sei que eu sempre vou ter a mesma chave no dicionário, na verdade, e eu preciso incrementar apenas. Beleza. Dessa maneira, eu vou ter o dicionário esperado. E agora, o que a gente precisa fazer? O dicionário, só para deixar mais claro, ficaria assim. 1, 3, 2, 2, para o caso de sucesso, tá? E 3, 1. E para o caso de falha, ficaria assim. 1, 1, 2, 1. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar os valores desse dicionário no novo set. Então, eu vou escrever aqui nset, n de números, tá? Recebe o meu ndict recebe set ndict.values, porque eu quero adicionar, de fato, esses valores aqui. O 3, o 2 e o 1 para caso de sucesso, o 1 e o 1 para caso de falha. Pois bem, o que eu vou fazer aqui agora? Então, o resultado final seria verificar se o len do ndict seria igual ao len do nset. Mas aqui eu acho que seria mais fácil fazermos isso. Opa! Len, vamos criar um set aqui então, on the fly. Um set contendo o ndict. Lembrando que eu preciso passar o values aqui, porque por padrão, se eu não passar o values, ele vai iterar sobre as chaves, e eu quero iterar sobre os valores. Pois bem, é isso a solução do nosso problema. Vamos ver se deu certo? Bora lá. Ok, passou nos casos de teste simples, agora a gente vai submitar e passar por todos os casos de teste e ver a complexidade algorítmica disso, tanto em termos de tempo quanto em termos de espaço. Maravilha! Em termos de tempo, bateu 100%, ou seja, a gente fez da maneira mais eficiente possível, e em termos de memória, foi 90%, porque a gente precisou criar um outro set aqui para verificar a quantidade de elementos únicos no array. É isso, pessoal, por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês quiserem entender e aprender junto comigo nessa jornada, melhorar em termos de análise de algoritmos, estrutura de dados e qualquer tipo de fundamento da computação,
para ser um profissional realmente que resolve aqueles 20% de exercícios mais difíceis, aqueles 20% de problemas mais difíceis no dia a dia, por favor, siga o canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, dá um like. E é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje.